Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais uma aula de química orgânica e hoje a gente vai começar a falar então sobre as biomoléculas, mais especificamente sobre os carboidratos. Os carboidratos, eles também são chamados de glicídios, tá? E por que a gente vai estudar as biomoléculas? As biomoléculas, como o próprio nome diz, né, bio, elas estão relacionadas à vida. Então, são moléculas que estão presentes em todos os seres vivos, desde plantas até animais, tá? E elas participam em diversos processos bioquímicos, além de terem papel importante na estrutura, né, na composição dos seres vivos. Então, os carboidratos, como eu falei para vocês, ou glicídios, também são chamados de sacarídeos, ou mais popularmente os açúcares, são então os hidratos de carbono. Como assim, hidratos de carbono? Bom, essas moléculas, os carboidratos, elas são compostas apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio, e elas possuem, então, essa fórmula geral aqui, que é carbono, dois hidrogênios e oxigênio, e um Nzinho aqui, que define, então, o número de carbonos, né? Onde N é o número de átomos aqui. Então, como eu falei para vocês, os açúcares, né, eles são parte da energia, que fornecem energia tanto para plantas, através da fotossíntese, né, como para os animais, que acabam comendo aquela planta, e nós também, né, que acaba sendo, então, uma fonte de energia. Nós, então, utilizamos o CO2, que é produto da fotossíntese, o O2, no caso, e expelimos CO2 que acaba sendo utilizado, então, pela planta. Então, por isso a gente tem um ciclo. Aqui embaixo eu esquematizei, então, como é que funciona a fotossíntese. Ela se dá, então, com 6 moléculas de CO2 que reagem com 6 moléculas de água na presença de luz e a clorofila, então, né, consegue, então, produzir uma molécula de glicose e 6 moléculas de oxigênio, certo? Então, essa glicose, ela é fonte de energia e também é a reserva energética, tanto das plantas, na forma de amido, como dos animais e dos humanos, na forma de glicogênio, no caso. Então, os carboidratos, eles podem ser divididos de acordo com o seu grupo funcional em aldoses e cetoses polihidroxiladas. Aldoses, quando nós temos uma função aldeído, e cetoses, quando nós temos uma função cetona. Polihidroxilado, porque tem um grande número de hidroxilas. Esses carboidratos, essas aldoses ou cetoses, elas, por sua vez, podem então ser classificadas em oses ou monossacarídeos, osídeos ou oligosacarídeos e polissacarídeos. A gente vai ver cada um deles com calma. As oses ou os monossacarídeos, como o próprio nome diz, mono quer dizer que só tem uma unidade de açúcar. Então, a gente pode ter, então, uma aldose ou uma cetose. E como é que a gente dá o nome? Então, a gente vai olhar qual que é o grupo, se é aldeído ou é cetona. Nesse caso aqui, nós temos, então, um grupo aldeído, que a gente chama de aldo. Nós temos 3 carbonos, tri. E o sufixo, então, dos açúcares, ose. Então, é uma aldotriose. Nesse outro caso aqui, nós temos, então, uma cetona com 5 carbonos, pente, e o sufixo ose, então, uma cetopentose. É importante destacar que, como eles são monômeros, monossacarídeos, essas moléculas não sofrem hidrólise em meio ácido, certo? Já os osídeos ou oligosacarídeos são conjuntos de moléculas de açúcares que podem ter de 2 até 20 unidades de sacarídeos. Então, por exemplo, aqui, essas moléculas de rafinose, na presença de água, elas sofrem hidrólise, quebrando, então, formando glicose, frutose e galactose, diferentes açúcares. Ou uma molécula de sacarose, por exemplo, na presença de água, sofre hidrólise
formando então uma molécula de glicose e outra de frutose. Nós temos ainda os polissacarídeos, como o próprio nome diz, né? Poli, muitos. Então, lembre que nem polímeros, que tem muitas unidades de monômeros, né? Então, nos polissacarídeos, a gente tem muitas unidades de açúcar. Nesse caso aqui, os exemplos que a gente tem, então, são a celulose, que na presença de água se transforma na beta-glicose, e o agar-agar, que é aquela gelatina que é utilizada, né? Então, na presença de água, então, forma a galactose. Então, só relembrando, os monossacarídeos não sofrem hidrólise, já os oligosacarídeos e os polissacarídeos podem sofrer hidrólise. Bom, quais que são os principais monossacarídeos? Eu apresento 3 aqui, né? Essa aqui, a defrutose, ela é a cetose, porque ela é uma cetona mais comum. Ela é encontrada no mel, em frutas, e geralmente ela é utilizada como adoçante dos chamados produtos light. Já a deglicose, que está aqui, é o nosso açúcar, é o açúcar do sangue, é como a gente regula, quem faz a glicemia é a glicose, né? E ela é proveniente da hidrólise do amido e também é encontrada em frutas. Nesse caso aqui é uma aldose, certo? E nós temos então ainda a galactose, que é o açúcar do leite. Ele é proveniente então da hidrólise da galactose, certo? Também é uma aldose, como mostrado aqui. Quais que são os principais disacarídeos? Lembram? Os disacarídeos são com 2 unidades. São formados pela união de 2 monossacarídeos, por meio de uma ligação glicosídica, tá? Esses disacarídeos, assim como os monossacarídeos, eles são muito solúveis em água, devido à presença de um grande número de hidroxilas que permite a interação com as moléculas de água. Nós temos, então, aqui como os principais disacarídeos a maltose, que é composta por 2 moléculas idênticas de glicose, e ela é a reserva energética vegetal principal que se encontra dentro das células dos vegetais. A maltose, ela é um açúcar redutor. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui no carbono 1 eu tenho uma hidroxila livre. Isso a gente chama, então, de açúcar redutor. Já a sacarose, então, ela é um disacarídeo composto, então, por uma molécula de glicose e uma de frutose, no caso, uma furanose aqui. Esse aqui, a sacarose, é o nosso famoso açúcar de mesa, aquele açúcar cristal mesmo que a gente usa no cafezinho. E, por último, a gente tem aqui, então, a lactose, que é um disacarídeo também, que é proveniente, então, que ele é formado por uma molécula de glicose e uma de galactose. Assim como a maltose, a lactose também é um açúcar redutor. Por quê? Porque aqui no carbono 1, a gente tem, então, a presença de uma hidroxila, e isso caracteriza, então, um açúcar redutor. Só chama atenção para vocês, então, que essa ligação glicosídica, aqui no caso da lactose, ela ocorre no carbono 1, 4. Então, a gente diz que é uma ligação glicosídica 1, 4. Nós vamos ver mais adiante que essa ligação glicosídica também pode ser na posição 1, 6. E aí a gente vai ver o que acontece de diferente. Bom, sobre os principais polissacarídeos, né, que são formados pela união de 20 ou mais monossacarídeos. Então, muitos monossacarídeos, né. Nesse caso aqui, a gente tem que essas moléculas são insolúveis em água. Por quê? Porque são polímeros muito grandes e elas acabam interagindo entre elas e não interagem, as moléculas desses polímeros interagem entre si e não interagem com a água. Certo? Então, aqui eu tenho o amido, que é um polímero de moléculas de glicose que se ligam na posição 1, 4, portanto, é um polímero linear, tá? O amido, ele é a reserva energética vegetal, então ele é muito encontrado em cereais como milho, arroz, trigo. Ele é a reserva energética da planta. Quando a planta precisa de energia, ela vai utilizar o amido. A celulose também é um polímero de moléculas de glicose,
Só que nesse caso aqui, essas ligações 1, 4, né, elas são, então, constituintes da parede celular dos vegetais. E elas são utilizadas, então, para a produção de tecidos, madeira, papel, dependendo da fonte de celulose, né? Por exemplo, o algodão, ele é celulose, mas ele é utilizado para a produção de tecidos. Já o pinus e o eucalipto, a celulose deles é utilizada para a produção de papel. E no caso do glicogênio aqui, que também é um polímero de glicose, agora vejam a diferença. Nós temos ligações 1,4 e ligações 1,6. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma molécula que é ramificada. Antes aqui, todas as nossas moléculas eram lineares. Agora, nós temos moléculas que são, no caso do glicogênio, uma molécula extremamente ramificada, certo? E o glicogênio, ele é quem? Ele é a reserva energética tanto dos homens, né, dos humanos, quanto dos animais. Bom, os açúcares não são só importantes por causa da reserva energética para fornecer energia. Eles também são importantes porque eles fazem parte da estrutura dos ácidos nucleicos, que são formados, por sua vez, por nucleotídeos. E cada nucleotídeo ele é formado por 3 substâncias, que é uma base nitrogenada, a molécula de açúcar, então, e mais um grupo fosfato, certo? Então, o que a gente tem nos ácidos nucleicos? A gente sempre tem essa tríade, fosfato, açúcar, base, fosfato, açúcar, base, fosfato, açúcar, base. No caso, quem são os açúcares? São 2. É a desoxirribose, que é presente no DNA, que está lá no interior da célula, e da ribose, que está presente no RNA, que também se encontra na célula. Só que qual que é a diferença entre a desoxirribose e a ribose? Vejam que nessa posição aqui, nós não temos uma hidroxila, por isso se chama desoxi, sem a hidroxila. Diferentemente na ribose, aqui é a presença de uma hidroxila. Então, os ácidos nucleicos, né, o que diferencia o DNA do RNA é essa posição aqui não contendo uma hidroxila e também uma das bases, que a gente já vai ver. Bom, o que é bem importante aqui, que às vezes confunde muito e cai bastante nas provas, né? A diferença entre nucleotídeo e nucleosídeo, tá? O nucleosídeo é só o açúcar mais a base nitrogenada. O nucleotídeo, pensa, um nucleotídeo com T, tem 3. Então, é a base, açúcar e o fosfato, tá? Então, se a gente tem um fosfato, é um nucleotídeo monofosfato. Se a gente tem 2 fosfatos, difosfato, e se a gente tem 3 trifosfatos. Bom, mas quem é que são essas bases que nós estamos falando? Nós temos 2 categorias de bases, que são as purinas e as pirimidinas. Dentro das purinas, nós temos a adenina e a guanina, e nas pirimidinas, nós temos a citosina, a uracila e a timina. A uracila é exclusiva do RNA, enquanto que a timina é exclusiva do DNA. E é aí que elas se diferenciam de novo. Então, aqui eu coloquei para vocês como é que ocorre. Então, no RNA, nós temos, então, apenas citosina, guanina, adenina e uracila, enquanto que no DNA, nós temos a citosina, guanina, adenina e timina, certo? E aí tem toda aquela explicação das dupla hélice, da interação intermolecular de hidrogênio que une as 2 fitas, mas que isso vocês vão ver na aula de biologia. Certo, pessoal? Então, para finalizar, eu quero resolver com vocês alguns exercícios. Então, aqui, em relação à sacarose, são feitas as seguintes afirmações. É uma substância polar. É muito solúvel em benzeno. Por hidrólise, 1 mol de sacarose fornece 2 mols de dextrose. Suas soluções aquosas não apresentam condutividade elétrica apreciável. Suas soluções aquosas podem girar o plano de polarização da luz. Das afirmações acima estão corretas? Bom,
que a gente tem, então, aqui? Que a sacarose, ela é formada por glicose e frutose. Essa substância aqui é um disacarídeo. Lembrem que eu coloquei para vocês antes, né? Que os disacarídeos, eles são solúveis em água, né? Então, sobre a sacarose, é uma substância apolar. Bom, não, a gente tem hidroxilas aqui, né? Não tem como essa substância ser apolar. É muito solúvel em benzeno? Não, né? Se ela é solúvel em água, não tem como ela ser solúvel em benzeno, porque o benzeno é uma substância apolar. E lembra da regrinha, semelhante dissolve semelhante. Bom, por hidrólise, 1 mol de sacarose fornece 2 mols de dextrose. Bom, já apareceu a resposta aqui. Essa não está certa, tá? Porque, na verdade, o que acontece quando a gente faz a hidrólise aqui? Aparece 1 mol de glicose e 1 mol de frutose. Então, não tem essa história da dextrose. A gente nem está falando desse açúcar, né? Então, A4. Suas soluções aquosas não apresentam condutividade elétrica apreciável. Bom, quais que são as soluções aquosas que apresentam condutividade elétrica? Soluções que a gente coloca sais, ou ácidos, ou bases fortes, né? Que tenham íons presentes em solução. Nesse caso aqui, a gente não tem a formação de íons em solução, de forma que essas soluções aquosas contendo sacarose, elas não vão ter condutividade apreciável. Então, essa aqui tá, de fato, tá certa. E as suas soluções aquosas podem girar o plano de polarização da luz. Sim, a gente não falou muito disso, mas o que acontece? Os açúcares, eles têm estruturas que a gente chama contendo carbonos quirais. E quando a gente tem estruturas contendo carbonos quirais, essas estruturas são capazes de desviar ou para a direita ou para a esquerda o plano da luz polarizada. Para isso, eu recomendo vocês dar uma olhada lá naquela aula de isomeria, que a gente falou sobre a isomeria óptica. Então, para relembrar esse conteúdo. Então, aqui, estão certas, né, dessas afirmações aqui, estão certas apenas a 4 e a 5. Beleza? E esse outro exercício aqui. Os glicídios são compostos sintetizados pelos organismos vivos e são pertencentes à função mista poliol e aldeído ou poliol e acetona. A hidrólise da rafinose, C18, H32O16, produz os isômeros glicose, frutose e galactose. Considere as afirmações sobre esses glicídios. A rafinose é um oligosacarídeo e a galactose é um monossacarídeo. Para a hidrólise de 1 mol de moléculas de rafinose, são necessários 2 mols de moléculas de água. Na combustão completa de 1 mol de moléculas de frutose, são necessários 6 mols de moléculas de oxigênio. Bom, é correto o contido em. Então, aqui eu trago para vocês a estrutura da rafinose. A hidrólise da rafinose produz os isômeros glicose, frutose e galactose. Tá aqui, são 3 açúcares. A rafinose é um oligosacarídeo e a galactose é um monossacarídeo. Sim, a rafinose é um oligosacarídeo. Ela tem mais de 2, né? Então, ela tem mais de 2 unidades. Então, ela é um oligosacarídeo e a galactose é um monossacarídeo. Beleza. Para a hidrólise de 1 mol de moléculas de rafinose, são necessários 2 mols de moléculas de água. Sim, por quê? 1 mol vai quebrar essa ligação aqui, com 6, e mais 1 mol vai quebrar essa ligação com 4. Então, eu só preciso de 2 mols. Para cada mol de rafinose, eu preciso de 2 mols de água. Então, essa aqui também está certa. Na combustão completa de 1 mol de moléculas de frutose, são necessários 6 mols de moléculas de oxigênio. Bom, sim, né? Porque a frutose, ela tem 6 carbonos, que eu coloquei aqui a estrutura dela. Então, para fazer a combustão completa, o que é uma reação de combustão completa? É onde tudo é convertido em CO2 e água. Então, como é que eu sei que eu vou precisar de 6 mols de moléculas de oxigênio? Porque eu vou precisar, nesse caso aqui, tudo que tem de um lado vai ter que ter do outro. Então, eu simplesmente vou ter que
balancear a minha equação. Então, para cada mol, eu vou precisar de balancear essa equação para ver o número de mols de oxigênio, que no caso é 6. Então, para cada uma molécula de frutose, eu vou precisar uma molécula de oxigênio, certo? Então, o que está correto aqui, né? É correto o contido em letra A, 1, 2 e 3. A dificuldade desse exercício é saber quem que é a frutose nesse caso aqui, que é esse açúcar aqui da ponta, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima. Beijo e fiquem bem.